Glória a Deus. Abra a Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 11, versículo de número 28. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. A ceia é da família, mas o propósito que nós temos é de estar em comunhão com Deus e buscar no Senhor a força, a alegria, o ânimo, para podermos estar vivendo da melhor forma possível diante de todas as batalhas que nós enfrentamos. Vamos ler? Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Eu acredito, irmãos, que não é coincidência, claramente. Não é só a ceia de domingo, não é só a ceia da quarta-feira, mas todos os dias nós devemos estar examinando, vendo como nós estamos diante de Deus, vendo como nós estamos na fé, na caminhada, para que a gente não venha viver ali fora da direção do Senhor para a nossa vida. Só que ontem eu estava lendo essa passagem e Deus me fez entender de uma forma, creio que ampliada, uma forma que ainda não tinha analisado, e eu quero aqui também compartilhar com você esse entendimento. A Bíblia também nos mostra, eu quero com você ler aqui Mateus 6,34, que daí nós vamos juntar um versículo no outro e vamos chegar à conclusão inicial. Guarde isso: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora nós pegamos aqui Jesus falando, ele dizendo para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, a gente não se preocupar, não ficar inquieto, não ficar ansioso com o dia de amanhã, porque basta para cada dia o seu mal. Jesus está dizendo assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Muda a tradução, por favor. A gente vê, irmãos, que Jesus está falando que todos os dias nós temos um problema para resolver. E nós não podemos ficar acumulando. Entenda, eu tenho um problema que preciso resolver amanhã, ou daqui uma semana, daqui um mês, e trazer para o dia de hoje. Eu não posso acumular isso. E por isso que muitas pessoas, elas estão sobrecarregadas, elas estão pesadas, elas estão com uma carga que ela não está mais aguentando. Veja essa tradução: portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente, o que, igreja? A carga, o peso, o problema de cada dia. Então aqui eu chego agora a um ponto inicial dessa mensagem. Paulo está dizendo para a gente examinar. Jesus está falando, irmãos, basta a cada problema, a cada mal, a cada carga, para cada dia. Eu não posso acumular. Onde eu quero chegar, irmãos? No sentido aqui, quais são as batalhas que você tem enfrentado? Quais são as lutas que você tem lutado? No sentido de você examinar. Será que você não quer abraçar o mundo tentando resolver tudo de uma vez? Todos os problemas? Tem gente que tem problema no casamento, problema com filhos, tem problema de saúde, tem problema financeiro. E ela, irmãos, não foca em um problema para ser resolvido. Ela quer abraçar todos os problemas, ela quer resolver todos os problemas, mas nenhum se resolve. Porque não tem um foco, não tem uma determinação, não tem aqui algo com intensidade para um propósito, para uma finalidade. Eu estava dizendo hoje nos cultos anteriores que quantas são as pessoas que Satanás, o diabo, nosso adversário, ele tem conseguido, irmãos, colocar tantos problemas diante de nós para nos distrair. Na hora da distração, na hora da desatenção, a gente quer resolver tudo de uma vez. Problema casamento, problema aqui em saúde, problema financeiro. E aí, irmãos, não resolve nada. A pessoa cansa, ela perde a força. A pessoa, ela perde a alegria, fica triste. E ela fica também desanimada. Olha o que Satanás, o que o diabo tem usado para passar rasteira na vida de muitas pessoas. As distrações. Por isso que Paulo está dizendo: examine, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, olha para você. Quais são os problemas que você tem enfrentado? Quais são as lutas que você tem batalhado? Examine. Veja qual é a principal que você tem que resolver com urgência. Foque nela. Não é fazer vista grossa e deixar, irmãos, as outras, por acaso. Não. É para você não ficar desatento. Porque as pequenas coisas, você vai ver a Bíblia nos mencionando, o Senhor nos mostra, que as pequenas raposinhas, elas destroem, ela acaba com uma vinha, com uma plantação. Então, são os pequenos problemas
que, irmãos, tem tirado a distração. Quando eu falo distração aqui, eu estou falando, irmãos, os pequenos problemas têm tirado a força de muita gente. Os pequenos problemas estão sugando a alegria das pessoas. Os pequenos problemas estão roubando o ânimo das pessoas, porque elas estão distraídas, querendo resolver tudo de uma vez. Aí ela fica sem força, ela fica triste, ela fica desanimada e não tem condição de então, resolver os problemas que precisa. Eu tenho também, irmãos, hoje pela manhã, logo quando acabei o culto da manhã, eu lia esse versículo, Deus colocou fortemente ao meu coração para mandar na linha de transmissão, mandei, 1 Pedro 5,7, na linguagem atual, a Bíblia diz que nós devemos entregar todas as suas preocupações a Deus. E depois, no decorrer do dia, muitas pessoas interagiram, responderam, e realmente era o que ela precisava para o momento, porque o peso, os problemas, as preocupações, algumas pessoas chegaram a dizer, eu tenho acumulado tantos problemas que eu estou sem reação. Então coloque diante de Deus, lança sobre Ele, entregue a Ele essas preocupações. Preocupação com o filho, preocupação com o dinheiro para pagar a conta, preocupação com a saúde, preocupação. Coloca diante de Deus, foca em uma, irmãos, e busque em Deus aquilo que você focou. E as demais coloca diante de Deus. Senhor, Deus, agora eu vou focar em um, eu vou estar aqui atento nisso, e creio que quando eu coloco força nisso, coloco determinação, coloco a minha fé nisso que eu estou focado, certamente, irmãos, Deus, Ele é conosco. Eu gosto muito de uma declaração de Davi, é o Salmo 56:9. Ele diz assim, quando então eu me levantar em oração, quando então eu clamar o Senhor, retrocederão os meus inimigos. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. Olha, Salmo 56:9. Quando eu a ti clamar, quando eu estou aqui focado em Deus, estou clamando por um propósito, Ele está invocando, irmãos, Ele está clamando, focado. Aí o que está escrito? Retrocederão os meus inimigos. Tem uma tradição que diz assim, eles baterão em retirada, eles sairão do meu caminho. Quando, igreja? Quando eu estou focado, quando eu estou atencioso naquele clamor. Porque, irmãos, olha só, talvez não seja o seu caso, mas tem gente que começa a orar pelo casamento, de repente já está orando pela saúde, já está orando para Deus abrir uma porta financeiramente, e aí quando ela termina a oração, nem lembra, nem sabe qual a oração principal que ela fez, porque virou uma salada mista, e ela não teve foco para ter intensidade naquele clamor. Temos que, irmãos, saber separar. Temos que saber, irmãos, deixar de lado as pequenas lutas que o inimigo tem colocado diante de nós para nos distrair. Onde a pessoa está orando aqui, de repente ela já deixa de lado a oração e vai orar por outro, vai orar por outro, vai orar por outro. E aí, de repente, ela fala assim, mas por que eu orei mesmo? Qual que foi o propósito? Nem ela sabe. São as distrações. Visualize, veja, irmãos, peça a Deus discernimento, para você discernir, perceber, diagnosticar a batalha que de mais urgência você precisa vencer ela. Porque se falar assim, eu tenho tantos problemas, quem que não tem? Todos nós temos vários problemas que precisam ser resolvidos. Coloca, irmãos, esse conselho bíblico, essa palavra que o Senhor está nos mostrando em prática para você ver. Certamente, assim como Davi, ele teve essa vitória, eu e você também vamos ter a vitória diante dos inimigos. Porque a parte final é tremenda, igreja. O que a parte final do versículo está escrito aí? Pois eu sei bem isso, que Deus é por mim. É porque a tradução é diferente aqui, mas eu sei que Deus está comigo. Amém, igreja? Você pode repetir isso comigo? Pois eu sei que Deus está comigo. Deus está com você. Deus está na sua vida. Ele sabe, irmãos, como te ajudar diante desse problema. Você focado, você está ali, decidido a lutar, a batalhar. E eu vejo, irmãos, uma história que eu já li ela várias vezes e eu nunca tinha percebido isso, e ontem Deus me mostrou dessa maneira, e eu quero compartilhar com você 1 Samuel 10, o verso de número 26 e 27. 1 Samuel 10, 26 e 27. Antes de ler, é importante a gente mencionar aqui, está se falando de Saul. Quando fala-se de Saul, logo de cara, muitas pessoas têm uma aversão da vida de Saul, e que a gente tem que atentar para isso, irmãos. O que é uma aversão? Aqui a gente pode ver que algo negativo, algo contrário, algo que deixou a desejar, algo que marcou a vida dele e ficou marcado para sempre, de forma negativa. E a gente precisa entender que Saul não foi
embora, né, eu vou explicar isso aqui, ele começou bem e terminou mal, a gente pode ver que boa parte do reinado, o início e no decorrer do reinado de Saul, irmãos, o Saul começou bem. O Saul, ele tinha um coração inclinado, irmãos, para as coisas de Deus. Saul dedicava a sua vida ao Senhor. Saul era humilde. Saul, irmãos, tinha o temor de estar, então, diante do Senhor com responsabilidade para defender o seu povo. Ele marcou e ajudou muitas pessoas, né, fazendo o bem. Só que, irmãos, é aquela coisa. Lembra daquela passagem que diz assim, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? É a mesma coisa, trazendo para nós, o que adianta a gente estar 10, 20, 30, 50 anos na igreja, ou qualquer tempo que for, e na última semana a gente se perder, se desviar, sair da presença de Deus, e aí vem a morte, e o que acontece? A gente morre e vai para o inferno. O que adiantou toda aquela trajetória, né, buscando, se envolvendo, participando numa igreja, e no final perder a salvação? Foi bem isso que aconteceu com Saul, né? Saul ficou marcado, irmãos, a gente muito fala, né, da desobediência e da rebeldia que ele foi para com Deus na parte final do seu reinado, e aonde, né, acabou desandando. Já aproveitando aqui esse ponto, essa visão aqui que a Bíblia nos traz sobre o Saul, até dizia no culto da tarde, irmãos, como que nós estamos marcando a nossa geração? Como que nós estamos marcando as pessoas que estão à nossa volta? Qual o legado que a gente está deixando? Veja, por isso que eu falei que é a aversão. Saul, muitas pessoas focam só essa parte final, desobediência e rebeldia, né? Mas o início foi muito bom, foi, olha, aprovado por Deus, foi na direção do Senhor. Mas muitas vezes o que vai acontecer? Não sei se você já atentou para isso. Você pode ter, irmãos, 9 acertos de 10 tentativas, você pode ter 9 acertos. Se você errar um, você vai ser marcado por aquela falha que você cometeu. Você pode acertar, irmãos, 99 vezes, mas se você escorregar uma, vacilar naquela, as pessoas vão te apontar, elas vão te criticar, elas vão falar, eu falei que fulano não, desculpa a expressão, né, não prestava, eu falei que não era de bom caráter, mas foi um vacilo, um erro, um tropeço, né, que então, muitas vezes vai marcar aquela pessoa para o resto da vida dela. Então, uma atenção, como nós estamos marcando, né, a nossa geração, como que as pessoas vão ficar lembradas, né, de nós. A gente precisa entender, irmãos, que nós não somos perfeitos, porém, precisamos andar diante de Deus para que Ele possa nos aperfeiçoar dia após dia. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos então aqui para a leitura? Vamos ler aqui o verso 26 e 27. Na minha Bíblia aqui, em negrito, está escrito assim, antes do verso 1, Samuel unge Saul como rei de Israel. Então vamos aqui atentar, irmãos, para os 2 versículos que a gente vai mencionar. Era um dia de festa, era um dia de coroação, era um dia que estavam celebrando, né, ali o início do reinado de Saul, primeiro rei. E por hábito, por costume da época, toda a festa, irmãos, tinha presente. Toda a festa era um grande momento para as pessoas se alegrarem, um momento para as pessoas estarem ali de bem com os convidados. E o texto nos mostra que, irmãos, um povo chamado aqui, os filhos de Belial, eles se posicionaram contrário, rejeitando, desprezando, humilhando Saul por causa, né, da decisão. Claramente a gente sabe que a gente fala, o povo escolheu, mas antes do povo escolher, quem que você acha que tomou a decisão? Foi Deus, né? Romanos 13, toda autoridade, irmãos, ela é constituída por Deus. Embora você não aceite, né, de uma autoridade, antes da gente aceitar ou não, é Deus que permite, Deus que escolhe, é Deus que, né, pode ver, em Romanos 13 você vê que toda alma, toda pessoa esteja sujeita ao quê? Às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de quem? De Deus. A gente vai ler aqui na Bíblia, você pode ver depois, o povo escolheu Saul. Tudo bem, a história é essa, mas antes do povo, quem que levantou? Deus, né? Então é bom deixar isso claro. Agora, igreja, olha só, versículo 26. E foi também Saul para sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, é este o que há de nos livrar? E fizeram o que, igreja? E os desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém ele se fez como surdo. Amém. Aqui já dá para a gente aplicar na mensagem que está sendo tratada, sobre examinar, sobre ver quais as lutas que nós vamos enfrentar para não perder o nosso foco. Saul sabia, irmãos, que após ele assumir o reinado, receber a coroação,
Ele sabia que tinha muitos desafios, muitas lutas que ele precisava enfrentar. Você sabe que naquela época a luta era homem contra homem, povo contra povo, nação contra nação, era olho por olho, era dente por dente, a luta era física. Agora eu fico vendo aqui o posicionamento de Saul, irmãos. Estava se criando uma batalha, um confronto entre os filhos de Belial para com Saul. O Saul decidiu no coração se fazer de surdo. Para quê, irmãos? Para não se distrair com essa batalha pequena. No coração, na consciência, tem problemas maiores para ser resolvidos. Tem lutas grandes para ser travada. Esse problema que está vindo aqui, não, isso aqui eu vou deixar de lado. Isso aqui eu não vou cair na cilada do inimigo para me ficar chateado, triste, para me ficar desgastado aí, brigando sem necessidade, sem força. Eu não vou me desanimar com essa luta que está se criando, que está vindo, que para aquele momento era o que, igreja? Desnecessário. Olha só, é desse versículo sai a mensagem de hoje. Eu acrescentei, comecei outros versículos, mas quando eu li isso aqui ontem, me despertou tudo que eu já falei aqui, o que vai ser falado também. As distrações, aquela pequena, irmãos, briga que poderia tomar uma proporção, porque tem gente que é assim, irmãos, existe até um ditado atual que diz assim, tem gente que faz tempestade em um copo d'água, só que daí a pessoa ela cai naquela situação, ela cai naquela cilada, ela cai naquela tempestade, algo que ela, se tivesse, irmãos, deixado de lado, ela não teria se envolvido com aquilo. E aquilo, o que tem feito, irmãos? Eu estou expressando aqui desde o início, distração, mas lembre-se que por detrás da distração, o propósito do inimigo é fazer o que, igreja? Tirar a nossa força, tirar a nossa alegria, tirar o nosso ânimo. Você pode perceber, irmãos, se você tenta abraçar o mundo tentando resolver todos os problemas de uma vez só, você vai ficar desanimado, você vai ficar triste, você vai ficar abatido, não vai chegar a lugar nenhum. Os problemas vão continuar ali a existir. Nada foi solucionado. Vamos fazer igual Davi. Focar em Senhor, quando levantar o meu clamor contra ti, focado, retrocederão os meus inimigos. Focado, determinado, irmãos, consciente. Existem outras batalhas? Sim, mas eu estou focado nessa batalha que eu estou enfrentando. Então a pergunta que eu estou fazendo aqui, irmãos, hoje, qual é a principal, vamos colocar aqui como luta que você tem enfrentado, qual é a principal batalha que você tem enfrentado? Por isso que a gente começou aqui lendo, examine. O que falta nas pessoas é examinar, olhar para si. Quando Paulo está falando lá, irmãos, claro que ele está falando do temor ali, de santidade, de vida com Deus no altar, sim, mas vamos examinar outras áreas também. Examinar quantas batalhas eu tenho enfrentado, quais são as prioridades de batalha que eu tenho que enfrentar, para não, irmãos, tentar querer abraçar todas as batalhas e ficar, irmãos, como diz também outro ditado, nadar e morrer na praia. Muitas pessoas estão tentando resolver o problema do casamento, problema financeiro, problema de saúde, problema espiritual, tudo de uma vez. Ela não foca em para que aquilo seja resolvido. Volto a dizer, irmãos, não é fazer vista grossa e esquecer dos outros, porque a gente tem que ser realista. Outros problemas existem, mas prioridade. Qual é o primeiro problema que precisa ser resolvido? É esse que eu vou focar. É esse que eu vou colocar diante de Deus. É esse que eu vou jejuar. É esse que eu vou ler a palavra. É esse que eu vou orar. É esse que eu vou, no Senhor, vencer esse inimigo. Como Davi disse, o Senhor Deus está comigo. Nessa batalha focada, o Senhor vai nos dar essa vitória. É o que Jesus disse, irmãos. Basta para cada dia o seu mal. Basta para cada problema. Irmãos, uma batalha. Agora a gente está cheio de problema e com uma batalha só a gente quer resolver tudo de uma vez? Não tem como. Então o Saul, eu vejo aqui da parte de Saul, irmãos, uma atitude muito inteligente dele. De não deixar aquilo fazer o quê? Aquele pequeno problema que estava se surgindo. Porque, olhem para a tela ou para a sua Bíblia aí no verso 26. Olha os problemas que estão surgindo aqui, ó. Quem está falando aqui é os filhos de Belial. Simbolicamente, falando, são os filhos das trevas, as obras de Satanás através da vida desses aqui. Aí o que eles estão fazendo, igreja? É este que há de nos... O que você vê nessa pronúncia? Desprezo. Esse aqui que vai nos ajudar? Esse aqui vai fazer algo por nós? É desprezo. Você vê que o Saul não deixou o desprezo entrar no seu coração. O Saul não deixou, irmãos, aquela palavra ferir o seu coração. Às vezes, traga para o seu dia a dia.
Talvez no seu dia a dia tem familiar seu, colega de trabalho seu, que fica, irmãos, olhando para você e não vê em você capacidade. Claro que a gente não precisa mostrar, porque a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. E alguém olha para você lá no trabalho e fala assim: ixi, essa aqui nunca que vai conseguir fazer isso, essa aqui não vai sair disso, só vai ficar disso para baixo, desprezando. O Saul fez de surdo. Vai ter momentos na vida, irmãos, que nós temos que se fazer de surdo. Quando eu digo aqui, irmãos, vai ter momento, fique bem frisado que não é para tudo. Não devemos, emprestar os nossos ouvidos para essas coisas. A gente não pode. É claro que vai ter coisa que a gente vai ouvir no trabalho que vai nos ajudar, vai nos edificar. Senão vai ter gente que vai, agora eu não escuto mais ninguém. Não é bem assim também, né? Agora eu não ouço mais ninguém. Não, igreja, analise, veja, examine. Peça ao Senhor discernimento. Senhor, se for para me distrair, se for para tirar minha força, se for para me deixar triste, se for para me deixar desanimado, eu vou deixar de lado isso, porque isso não vai ficar no meu coração. Porque muitas vezes, olha só, o que a gente ouve, se a gente não está atento, vai direto para onde? Para o coração. Aí, irmãos, quando está no coração contaminado, aí como diz o pastor, fala assim, aí zeda tudo, aí desanda. Coração é contaminado, triste, abatido, meu Deus do céu. Aí é outro processo de limpeza do coração, mais uma batalha que precisa ser então travada. Então o Saul, ele está sendo desprezado por palavras, sendo rejeitado ali, confrontado por palavras, aonde as pessoas não estavam olhando e vendo, o que Deus viu nele. Sabe, irmãos, tem muita situação igual a essa. Ninguém vê o que Deus viu em você. Às vezes a pessoa não enxerga a sua capacidade porque é uma visão limitada, é uma visão humana. Mas o que Deus vê em nós é o quê? É sobrenatural, é acima da ciência, acima do conhecimento humano. Aí se coloca aí como aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala, que é a capacidade que vem dele. O homem nenhum não consegue enxergar, mas Deus nos vê capaz para resolver, para fazer, para então estar realizando o que Ele nos chamou para fazer. Amém, igreja? Outra coisa aí, depois de ser desprezado, veja só, é este que há de nos livrar, e o desprezaram, e não trouxeram presente, porém ele se fez como surdo. Diga comigo assim, irmãos, tem muita coisa que só vem para distrair. Analise, o que está vindo na sua vida para te distrair? O que está vindo na sua vida para deixar você desgastado, desanimado, sem força? Olha que inteligência do Saul. Eu não vou entrar nessa confusão. Eu não vou aceitar essa batalha, uma nova batalha sendo criada, uma luta aqui sendo criada agora aqui, sendo que tinha outras para ser resolvidas. Ele sabia, irmãos, que o desafio de receber a coroa ali era representar a nação, o povo de Israel, o primeiro rei. Ele sabia que tinha lutas que viriam. Mais uma, agora uma pequena, uma desnecessária? Não vou perder tempo com isso não. Às vezes a gente está perdendo muito tempo, irmãos, com coisas desnecessárias, que está somente nos distraindo. Do quê? Do foco. Ao invés de você estar focado naquele problema que você precisa urgentemente lutar e vencer ele, a distração está fazendo você ficar disperso, desatento, e com isso, irmãos, o tempo está passando, as coisas não acontecem, sua vida não muda, as coisas não melhoram e fica sempre na mesma. Aí depois vai colocar a culpa em Deus, Eu estou servindo Deus e nada aconteceu, nada mudou, Deus nada fez por mim. Não, eu que tenho que fazer certas coisas. Você que tem que fazer certas coisas. Deus vai fazer, irmãos, o que é para Ele fazer. Agora, o que é para mim, para você fazer, Ele não vai fazer. Amém, igreja? Então, diga para o irmão aí que está perto, diga assim, cuidado com as distrações. Porque as distrações vêm para tirar sua força, tirar sua alegria, tirar o seu ânimo. Aí você vai ver, irmãos, quantas vezes você perdeu a alegria, o ânimo, a força, por causa das distrações. Os problemas que você poderia ter deixado de lado. Quando eu falo aqui deixar de lado, qual que é o versículo que nós lemos? Colocar diante de Deus. Isso aqui eu vou aqui orar, vou aqui colocar diante do Senhor e fazer aquilo que é para ser feito. Amém, igreja? Essa é a direção que o Senhor nos dá hoje. Eu creio que para muita gente é um despertamento. Não tente abraçar o mundo querendo resolver todos os problemas que você tem. Vai um por vez. A palavra diz aqui, eu me lembro aqui agora de um versículo, o pão nosso de cada dia, assim como Deus dá diariamente, irmãos, a força, o pão, o sustento, assim a cada dia a gente também tem que lutar para aquele problema que precisa ser resolvido. Amém? Fique em pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, fique na paz.